Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de Finanças, Finanças para toda a Vida. Hoje nós vamos falar sobre controle. A semana passada nós começamos com a nossa primeira aula, onde a gente falou sobre a importância de ter conhecimento e sobre mapear as nossas finanças, capturar informações que vão servir de base para toda a nossa análise financeira. E foi assim que a gente começou esse curso. Capturando informações. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre controle, mas eu quero antes comentar um pouco sobre esse título, Finanças para toda a Vida. Se a gente lembrar um pouco da última aula, a gente falou que finanças não deve ser tratado como uma área particular da nossa vida, como se houvesse uma área financeira, uma área espiritual e outras áreas emocionais e por aí vai, mas sim que tudo se integra. E essa é a intenção desse curso, falar de finanças para toda a vida, finanças de uma forma abrangente, finanças de uma forma que vai tocar na sua vida espiritual ou que vai partir da qualidade da sua vida espiritual, finanças que afetam a nossa vida familiar, que afetam a nossa vida emocional, que afetam os nossos relacionamentos, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, a ideia é a gente, nesse curso, abordar finanças de uma forma integral, finanças para toda a vida, para todas as áreas da nossa vida. E é isso que a gente vai continuar fazendo aqui. A gente viu a semana passada a importância de cuidar das nossas finanças, cuidar do nosso dinheiro como algo que Deus deu para a gente, como administradores daquilo que Deus nos deu. E hoje a gente vai falar sobre o desafio de controlar, então, esses recursos. Controlar esses recursos de forma a administrar eles da melhor forma possível, para que a gente não se veja numa situação de endividamento, numa situação de dificuldade financeira, mas que a gente possa viver bem com aquilo que Deus nos deu e poder traçar planos, traçar objetivos e alcançar esses objetivos. Então, como controlar e equilibrar as nossas finanças? Esse vai ser o desafio de hoje e o que a gente vai tratar hoje. Mas antes disso, eu quero, como eu disse, a gente sempre vai fazer isso com a Bíblia na mão. E eu quero ler um texto com você que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 6. É um dos textos mais importantes e mais centrais da Bíblia no que diz respeito a finanças. Um dos textos que mais resumem tudo que a gente precisa saber sobre finanças está aqui. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 10, a gente vai ler aqui, tá bom? Então, vamos ler primeiro o texto e depois eu quero comentar algumas coisas sobre esse texto, que diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha o que Paulo está dizendo aqui, Paulo escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo e dando alguns conselhos muito práticos para ele, nas duas cartas que ele escreve para Timóteo. Mas nessa parte aqui, Paulo está falando sobre a relação que Timóteo deveria ter e que nós devemos ter com o nosso dinheiro. E Paulo trata de colocar o dinheiro aqui como um ponto, uma área, essa área financeira, uma área de um grande risco na nossa vida. Paulo chega ao extremo de dizer aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males. Olha como o quanto que Paulo está intensificando aqui o risco do dinheiro, porque o dinheiro ele tem essa tendência, não é, de querer absorver para si todas as nossas forças, todas as nossas atenções, para ter mais e mais e mais. E por isso Paulo fala que existe um grande risco na forma como você lida com o dinheiro, porque o dinheiro ele tende a tomar o lugar de Deus na nossa vida. E a gente vai falar sobre isso daqui umas 2 aulas, mas por enquanto eu só queria registrar isso, não é? Que Paulo coloca aqui que o dinheiro ele tem um grande potencial de problema na nossa vida. Pessoas, por amar o dinheiro, elas entram em negócios ilegais, elas prejudicam outras pessoas, elas prejudicam a si própria, elas prejudicam a sua família, elas destroem a sua vida, literalmente, por amor ao dinheiro. Mas o dinheiro em si, ele não é mau. O dinheiro em si não é mau, nem para Paulo, nem para Deus. A questão é como você se relaciona com o dinheiro. E o pastor Tiago Matos, um amigo, pastor em Indaiatuba, ele, numa mensagem recente, ele definiu assim, ele falou que o problema não é ter dinheiro no bolso, mas é ter o dinheiro no coração. E isso é de fato muito verdadeiro, porque o dinheiro em si não é o problema, o dinheiro em si não é mau. O problema é como nós lidamos com o dinheiro. E Paulo, nesse texto, ele fala sobre qual o remédio para a gente lidar com o dinheiro de uma forma saudável. E quando lá no versículo 6 ele começa falando assim, de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. A ideia aqui de Paulo é que nós precisamos nos contentar com algo, nos satisfazer em algo que não é o dinheiro. E por isso que eu quero apresentar para você hoje, o conceito que eu quero apresentar para você hoje, conceito espiritual, conceito cristão, é o conceito de satisfação em Deus. Você precisa entender o que é a satisfação em Deus antes da gente falar sobre controlar as nossas finanças, porque é daí que vai partir todas as decisões sobre como gastar ou com o que gastar o seu dinheiro. Se você estiver satisfeito e entender que não é o dinheiro que vai te satisfazer, a sua relação com o dinheiro vai ser totalmente transformada. Se satisfazer em Deus é entender que em Deus nós temos tudo o que nós precisamos para ser felizes. É entender que Deus é a fonte de toda a nossa felicidade. Deus provê para nós e Deus nos dá toda a fonte de felicidade, todo o amor, toda a alegria, toda a paz, toda a segurança que nós precisamos e que nós desejamos ter, nós encontramos em Deus. Por isso que Paulo fala, de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro, porque é muito mais valioso o que Deus pode te dar para te fazer feliz do que o que qualquer dinheiro pode comprar, para que você consiga alcançar uma falsa segurança, uma falsa paz, um falso prazer. Você vai gastar todo o seu dinheiro buscando essas coisas e você vai encontrar essas coisas gratuitamente somente em Deus. Alguém disse uma vez que o problema da felicidade não é aonde nós buscamos a felicidade, mas é a busca pela felicidade em si. Porque nós gastamos toda a nossa energia buscando uma felicidade, quando de fato nós já temos em Deus tudo o que nós precisamos para ser feliz. Então nós não deveríamos estar buscando a felicidade, porque nós já temos a felicidade em Deus. Isso é a realidade do cristão. Se você tem a Cristo no seu coração, essa deve ser a sua realidade. Você já tem tudo o que você precisa para ser feliz. Você não precisa buscar isso em nenhum outro lugar. Você não precisa
tentar comprar isso em nenhum outro lugar. Você não precisa de mais dinheiro para ser feliz. Muito pelo contrário, a gente estava agora aqui mesmo conversando sobre o quanto pessoas com muito dinheiro foram infelizes a vida inteira. Porque dinheiro não compra felicidade. A felicidade é encontrada gratuitamente, encontrada plenamente num único lugar, que é em Deus. Quando a gente entende isso, a nossa relação com o dinheiro muda. Mas isso é muito mais do que mudar a relação com o dinheiro. Quando a gente entende isso, a gente encontra o Evangelho. A gente encontra a boa notícia da graça de Deus. Que Deus, de graça, oferece para nós tudo o que nós precisamos, sem que a gente tenha que pagar um centavo, sem que a gente tenha que gastar uma gota de suor. Ele dá para a gente tudo isso. Isso é o Evangelho, isso é fantástico. É por isso que Jesus fala que o reino de Deus é como um tesouro. Um tesouro. Dinheiro. Que alguém foi e encontrou no campo, então abriu mão de tudo que tinha, foi e comprou o campo para ir em direção àquele tesouro. Cristo é esse tesouro, que você pode abrir mão de todas as outras coisas, porque ele é mais valioso do que qualquer outra coisa. É um tesouro eterno, que ladrões não roubam, que a traça não come, que o fogo não consome. Ele é esse tesouro, isso é o Evangelho. Então, quando a gente for falar sobre despesas e sobre como gastar o dinheiro, aquela pergunta assim que todo mundo faz e que as agências de marketing tentam te fazer, mesmo que inconscientemente, às vezes de forma explícita, é: o que você precisa para ser feliz? E aí cada um vai responder de um jeito: ah, você precisa desse produto, você precisa desse carro, você precisa dessa roupa para ser feliz. E a resposta de um cristão que realmente entendeu o conceito de satisfação em Cristo, a resposta para a pergunta: o que você precisa para ser feliz? É: eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Eu já tenho Cristo. E acabou. Eu não preciso consumir mais nada. Eu já tenho tudo. Está bem? Então, isso vai mudar a nossa relação com o nosso consumo. Agora vamos pensar de forma prática como que a gente controla, como que a gente administra as nossas finanças, como que a gente ajusta e equilibra as nossas finanças, olhando para aqueles dados que você levantou nessa semana que passou, não é? Que eu falei que a gente disponibilizou uma planilha. Se você ainda não baixou a planilha, vai lá e baixa a planilha, faz o levantamento dos últimos meses, mas olhando agora para esses números que você colocou na sua planilha, no seu aplicativo, na sua folha de caderno, como você prefere. Algumas pessoas imprimiram a planilha e foram escrevendo, não é? Eu fico com uma planilha o dia inteiro no meu computador, então tudo na minha vida está em planilha. Então, do jeito que você preferiu fazer, você agora tem aqueles números, aquelas informações. Agora a gente vai lidar com essas informações e ver como ajustar esses números e ações que a gente precisa tomar para a gente poder equilibrar esses números. Equilibrar esses números significa tornar as nossas despesas, os nossos gastos, menores do que a nossa renda. A gente precisa gastar menos do que a gente ganha. E aí já é um ponto de partida, porque talvez você fez o levantamento e você viu que você gasta mais do que você ganha. E acredite, você não é o único. Muitas pessoas, muitos brasileiros gastam mais do que ganham. Outros não gastam mais do que ganham, mas gastam ali no limite do que ganha. E aí, quando acontece algum imprevisto, estoura o orçamento na hora. Outros gastam um pouco abaixo do limite, mas ainda não de forma saudável. Poderiam gastar menos e poupar mais e usar melhor os recursos. Em geral, o recomendado é que você gaste 80% do que você ganha e que você consiga poupar, reservar 20% do que você ganha. Então vamos pensar nessa meta, nesse alvo, ok? De 80% de despesas e 20% de poupança, ainda sem considerar aqueles dois primeiros grupos da planilha. Você viu que na planilha, se você olhou a planilha, usou a planilha que a gente compartilhou,
Você viu que tem dois grupos ali depois das rendas, tem um grupo de generosidade, que eu coloquei ali, a gente vai falar sobre isso na quarta aula, e depois tem um grupo de investimentos, e a gente vai falar sobre isso na quinta aula. O que a gente vai tratar agora é do grupo das despesas, de todas as despesas, então pula esses dois grupos e a gente vai olhar os grupos de baixo. A gente vai olhar a renda, que é o primeiro grupo, e as despesas. Mas depois a gente vai tratar dos outros dois grupos, tá bom? Então a ideia é que os outros 20% que você vai economizar, você aloque dentro desses outros dois grupos que estão lá em cima, tá bom? Mas vamos pensar então de forma prática, tá bom? De como fazer isso, como administrar as finanças. Então, primeiro pensando na renda. A renda normalmente é porque como que a gente equilibra as finanças? Ou a gente ganha mais ou a gente gasta menos, certo? Para eu ter mais ganhos do que gastos, ou eu ganho mais ou eu gasto menos. Ganhar mais não é uma coisa tão simples, tão administrável, não é? Talvez você possa fazer algumas horas extras, fazer algum trabalho extra, talvez você possa, se você é comissionado, se esforçar em tentar vender mais, ou trabalhar alguma coisa no seu negócio, se você é empresário, para tentar gerar um pouco mais de lucro, aumentar a renda, mas a renda normalmente não é uma coisa que a gente tem tanta habilidade de rapidamente trabalhar ela, não é? Normalmente ela é aquela linha mais fixa. Então a gente vai focar não na renda, mas a gente vai focar nas despesas. Quando a gente olha as despesas, a gente pode fazer algumas análises sobre as despesas. Uma delas eu coloquei no final lá da planilha, se você olhar lá embaixo, vai ter a representatividade de cada um dos grupos de despesa. Então, é uma informação interessante, algumas pessoas gostam de trabalhar com essa representatividade, mas a ideia ali é que você tenha alguma noção do quanto que cada linha ali, por exemplo, moradia, quanto que moradia representa sobre o que você ganha. Então, por exemplo, se você está gastando 50% do que você ganha com moradia, talvez você esteja gastando muito. Depois vem carro. De repente, se você tem 2, 3 carros em casa, você está gastando um grande percentual da sua renda com carro. Então, aí você vê o quanto que está custando cada uma daquelas categorias que a gente separou a semana passada. Isso é interessante. Outra coisa interessante que as pessoas fazem para ter uma percepção, uma análise sobre o que gasta e até para se policiar um pouco, ver o peso dos gastos, ao invés de fazer uma análise percentual, como está na planilha, faz uma análise por horas. Você pega então a sua renda, né, divide pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia e trabalha 22 dias por mês, né, em média, isso vai dar então 176 horas por mês. Então você pega lá o seu salário líquido, a sua renda líquida, divide por 176 e você vai ter o equivalente ao quanto você ganha por hora. E aí você pega cada uma daquelas linhas de despesa e divide por esse número. E aí você vai ver que você trabalha tantas horas para pagar a sua conta por exemplo, para você pagar o financiamento do carro. Ou você precisa trabalhar tantas horas para pagar as suas saídas no restaurante, tudo que você gasta de restaurante no mês. E aí você vai começar a se conscientizar um pouco mais do quanto você tem gastado, não é? Porque, na verdade, tudo pode ser traduzido em tempo de esforço de trabalho, né? Isso são só algumas curiosidades, algumas pessoas gostam de analisar desse jeito. Eu prefiro separar as despesas por natureza das despesas, né? E eu vou separar aqui, então, em 5 naturezas de despesas que a gente pode ter. 5 categorias de despesa, não aquelas categorias moradia, mas pelo tipo da despesa, tá bom? E aí você vai olhar cada uma dessas linhas e você vai conseguir identificar, não é difícil, você vai conseguir identificar cada uma dessas linhas, qual a natureza que ela tem. E daí, por natureza, a gente consegue ter um plano de ação para cada uma dessas naturezas, tá bom? Então, a primeira natureza de despesa que a gente tem são as dívidas.
As dívidas são aquelas parcelas, aqueles compromissos que a gente já tem assumido e que a gente tem que pagar todo mês. Então, os financiamentos, os parcelamentos, tudo aquilo que a gente tem de empréstimos, por exemplo. Então, são dívidas, são compromissos, a gente tem que honrar esses compromissos, mas esses compromissos são fixos e muitas vezes eles pesam bastante no orçamento. A gente não consegue manejar tanto isso, a gente não consegue dizer assim, agora eu não vou pagar isso daqui, não é? Você precisa pagar. Não é? Se você não pagar, você vai ter que depois pagar com juros, com correção, com multa, e não vai ser legal, não é? Ao menos que você esteja com um endividamento muito grande e você não tenha nenhuma condição de pagar, aí você precisa de um plano de ação até mais agressivo, no sentido de diminuir as dívidas. Mas, bom, a gente não vai entrar tanto nessa questão do endividamento, isso fica também para um outro curso mais avançado. Eu disse que o nosso curso agora é bem resumido, bem focado, bem básico até, não é, na questão de administração financeira. Mas ainda pensando um pouco sobre as dívidas, o que dá para fazer é, na medida em que você vê que você tem um grande comprometimento da sua renda em pagar dívidas, ou seja, você está pagando muito do que você ganha, está gastando em pagar dívidas, financiamentos, tal, o que vale a pena é você procurar, e aqui eu vou dizer para você, procure o seu gerente, procure um consultor financeiro, alguém que possa te orientar para ver a sua situação, a sua realidade, e tente renegociar algumas dessas dívidas. Porque essas dívidas, as parcelas que você paga, elas incluem juros, e muitas vezes juros altos. Se são dívidas mais antigas, elas foram feitas a uma taxa de juros alta. E hoje, com a queda das taxas de juros no Brasil, hoje a gente tem uma Selic recorde, que nunca foi tão baixa. Hoje você tem condições de renegociar essas dívidas com os bancos por uma taxa muito menor. Então procure o seu gerente do banco, procure às vezes fazer uma portabilidade de um financiamento habitacional, por exemplo. Os bancos têm tido ótimas ofertas para isso. Procure renegociar as dívidas, mas procure alguém para te orientar no seu caso específico como fazer isso, tá bom? A segunda categoria que a gente tem são as rendas fixas. São rendas que... são despesas, né? A gente está nas despesas, olha eu nas rendas aqui. São as despesas fixas. São despesas que a gente tem todo mês, não são dívidas de empréstimos, financiamentos, mas são pagamentos que a gente tem recorrente todo mês e fixos. Então, aluguel, seguros, mensalidade de escola e por aí vai. A gente já falou um pouco sobre isso a semana passada, mas essas despesas também a gente não consegue tão rapidamente trabalhar elas, porque elas representam até, assim, de uma certa forma, o seu padrão de vida. Para você reduzir essas despesas e para você poder otimizar essas despesas, você teria que mudar de casa, você teria que mudar a escola dos seus filhos, e eu acho que isso tem que ser uma decisão um pouco mais avançada, quando as outras linhas mais fáceis de se administrar não são suficientes, e aí a gente começa a tocar nessas linhas mais sensíveis e que alteram um pouco mais o padrão de vida que você tem. Tá bom? Então, deixa essa linha para ser trabalhada por último, para você tomar ações nela por último, porque são ações que vão impactar mais a sua família. As despesas variáveis, elas são aquelas despesas que elas ocorrem recorrentemente, mas elas variam. Então, são aquelas contas da casa, você tem a conta de luz, você paga, vai ter que pagar todo mês uma conta de luz, mas você pode economizar o gasto de energia na sua casa. Você pode tomar um banho mais curto, você pode usar menos os equipamentos ou desligar alguns equipamentos, ou ter equipamentos menos que consuma menos energia, tal. Você consegue tomar algumas ações, mas isso não é tão grande a ponto de alterar de forma significativa o seu orçamento. É lógico que é importante sempre revisar isso. Eu estava comentando agora há pouco que esse ano eu
eu decidi abolir a TV a cabo em casa. Então, eu não tenho TV por assinatura em casa. O que eu decidi, eu percebi que eu não assistia TV e que tudo que eu assistia era streaming. Então, eu tirei a TV, investi numa boa internet e vou assinando os serviços de streaming na medida em que eu quero consumir ele. Não tem mais nada que me interessa nesse streaming, eu cancelo ele e assino outro. E por aí vai. E estou muito bem com isso. Foi uma forma que a gente otimizou os nossos gastos com televisão, um gasto que não estava sendo utilizado e a gente conseguiu otimizar. Então veja que você consegue otimizar alguns desses gastos. Não é nada que vai mudar a sua realidade financeira, mas a gente fala assim, de moedinha em moedinha, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue um resultado grande. Tá? Vamos para uma quarta categoria. Então eu falei sobre dívidas, sobre despesas fixas, despesas variáveis. Existe uma quarta categoria que são as despesas extras. Essa a gente tem pouquíssimo controle sobre elas. São aqueles imprevistos, é aquela manutenção que você precisa fazer no carro, aquela manutenção na casa do cano que estourou e que de repente você precisou trocar o encanamento inteiro, aquele eletrodoméstico que queimou, uma máquina de lavar que queimou e você precisou comprar uma nova, ou um problema de saúde que você teve um gasto maior, um gasto de farmácia imprevisto, um remédio muito caro e por aí vai. São despesas imprevistas, despesas extras que acontecem na nossa vida. Essas despesas a gente não consegue evitar, o que a gente precisa é se preparar para elas. A gente não pode viver no limite do nosso orçamento, senão quando essas despesas vierem, a gente vai acabar entrando numa bola de neve de endividamento, porque você vai tirar de outros lugares para cobrir essas despesas, vai se endividar num cartão de crédito e por aí vai, e essa dívida vai ficando cada vez maior e muitas pessoas se endividam por situações assim. Então a gente precisa se preparar para elas, a gente não consegue evitar elas muitas vezes. É lógico que é muito melhor você gastar com manutenção do que com conserto, é muito melhor você fazer uma boa manutenção do seu carro do que ter que consertar um motor fundido depois. Isso são questões assim de despesas inteligentes, não é? Mas imprevistos acontecem com todo mundo. E é para isso que existe o planejamento financeiro, para a gente poder se preparar para esses imprevistos, tá bem? Agora eu quero chegar na quinta categoria. E essa é a principal quando a gente fala de controle financeiro, que são aquelas despesas extras, aquelas despesas eu falei despesas extras, eram as imprevistas, né? As despesas adicionais. As despesas adicionais. O que são essas despesas adicionais? São aquelas despesas que, vamos ser honestos, elas não precisam acontecer, mas a gente gasta. São coisas que não são de extrema necessidade para a gente, mas a gente acaba gastando. E não tem nada de errado em você ter despesas assim no seu orçamento. A questão é você equilibrar essas despesas. São aquelas despesas de compras no shopping, de restaurante, de lanche que você toma, despesas de lazer, cinema, teatro e por aí vai. Despesas que não são de primeira necessidade e são despesas que é aí onde a gente precisa atacar primeiramente quando a gente fala de equilibrar a vida financeira. Se você está gastando demais, o primeiro lugar que você precisa olhar e precisa economizar são nessas despesas, nas despesas que não são necessárias, aquelas despesas adicionais que a gente tem, e que essas são aquelas que a gente consegue tomar uma ação rápida, fazer cortes rápidos, cortes eficientes e cortes que mudam a nossa realidade financeira. Nessas despesas que a gente deve fazer aquela pergunta. Lembra da pergunta que eu falei quando a gente falou sobre satisfação? O que eu preciso? A grande dica de qualquer consultor, de qualquer conselheiro financeiro é você parar diante de uma compra, diante de uma loja no shopping e se perguntar, eu quero ou eu preciso? Porque a gente sempre vem com o argumento, eu preciso. Você já reparou nisso? Quando você vai comprar uma calça, você fala assim, eu preciso de uma calça.
A grande pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: eu quero ou eu preciso de uma calça? Eu de fato preciso ou eu só quero? Não tem nenhum problema em você querer, mas você precisa saber exatamente o que você precisa e o que você quer. E lembra que para o cristão, para você que conhece a Cristo, para você que entendeu o que é satisfação em Cristo, a pergunta, eu preciso, pode ser assim, eu preciso de uma calça porque a minha está furada, mas nunca eu preciso disso para ser feliz. Nunca eu preciso consumir algo para ser feliz. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu posso precisar por outros motivos, mas não para ser feliz. Então, revise os seus gastos. Revise o que de fato você precisa e o que é só um desejo. Revise e ajuste os seus gastos. Eu não estou dizendo que você precisa cortar tudo, porque é bom você desfrutar daquilo que Deus tem te dado. É bom você poder ir num restaurante com a sua esposa, com o seu marido. É bom você poder presentear os seus filhos com bons presentes. É bom você desfrutar de tudo isso. Mas você precisa fazer isso com equilíbrio. Você precisa fazer isso com moderação. Você precisa fazer isso de uma forma que não vá comprometer a sua vida financeira e, por consequência, a sua paz, a sua tranquilidade, a sua alegria. Porque, por mais que nós tenhamos tudo o que nós precisamos em Deus para ser felizes, quando nós desequilibramos a nossa vida, a nossa alegria é roubada, porque a gente começa a olhar para outras coisas e se esquecer de tudo aquilo que a gente já tem em Deus. E a gente começa a sentir falta daquilo que a gente nunca precisou ter. Então, cuide disso. Cuide para você ter uma vida equilibrada e gastar com equilíbrio e, mais do que isso, administrar bem aquilo que Deus te deu, para você poder usufruir, mas sem se destruir com isso. Para que você possa desfrutar do que Deus te deu, mas sem depois se arrepender disso. Não é? É interessante que essa semana, enquanto eu estou gravando aqui, a gente está na semana da Black Friday, né? A semana talvez mais consumista do ano, e o brasileiro tem absorvido essa cultura que começou nos Estados Unidos, e cada vez mais a gente está sendo bombardeado, não é? E eu estou recebendo e-mails a semana inteira de promoção e de coisas, e você vai recebendo um bombardeio de ofertas para que você consuma. Talvez você está assistindo essa aula um pouco atrasado, porque você já tenha tomado algumas decisões que você se arrependeu na Black Friday. Espero que não. Mas é interessante pensar sobre consumo justamente nessa semana, não é? E sobre o nosso comportamento. Eu não estou dizendo que você não deva comprar nada, existem ótimas oportunidades na Black Friday para você fazer boas compras daquilo que você já pretendia comprar por um preço mais baixo. E para isso eu queria te dar algumas dicas sobre o comportamento de consumo que você deve ter. O que é um comportamento saudável e algumas dicas para você ter um comportamento saudável de consumo, mesmo que a Black Friday já tenha passado. O que não vai faltar são ofertas de consumo para você. Logo vem o Natal e depois vem outras festas, e daí Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, aniversários e por aí vai. Você sempre vai ter alguma oferta imperdível para você comprar. É isso que o mercado quer. A gente vive na sociedade do consumo, não é? Então, sempre vai ter ofertas para você consumir. Então, algumas dicas sobre consumo saudável que eu tenho para você e coisas que eu faço na minha vida, tá? Hábitos que eu tenho já de algum tempo e que eu vou cada vez me relembrando desses hábitos para eu também não perder a mão, porque eu não sou também perfeito, eu compro muita coisa e depois me arrependo também. Isso a gente sempre precisa estar se reeducando nos nossos hábitos de consumo, não é? Porque o bombardeio, a pressão que a gente recebe de todo
todo o marketing, de todo o comércio que existe por aí é muito grande. Então, se a gente se descuidar, logo a gente está gastando muito mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente deve. Não é? Então, algumas dicas. A primeira dica de consumo é: tenha uma lista de compras. Tenha uma lista daquilo que você quer comprar. Você não deve esperar que te digam o que você precisa comprar. Você tem que dizer para o mercado o que você quer comprar. Entende? Porque se você não tiver um controle de intenções de compra, coloca tudo que você tem a intenção de comprar e classifica isso por prioridades. O que eu vou comprar primeiro, o que eu vou comprar depois. Porque senão você vai começar a receber um monte de oferta de coisas que você nunca pretendeu comprar, mas que a oferta, a propaganda é tão bonita que ela te convence que você precisa. Lembra daquela estratégia do Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele dizia assim que o consumidor não sabia o que ele queria, que ele precisava dizer o que o mercado precisava, né? Em outras palavras, ele quer colocar diante de você uma oferta tão grande que você vai se dar conta de que você sempre precisou daquilo, mas você nunca soube que você precisava. É isso que a Apple faz até hoje, não é? Ela te convence que você precisa de coisas que você nunca precisou e que talvez você nunca precise. Mas, enfim, é isso que o mercado faz. Não é? É isso que todas as empresas fazem, não é só a Apple, todas as empresas fazem isso. Né? Você não precisa ser guiado pelo mercado sobre o que você precisa. Faça uma lista do que você precisa, faça uma lista do que você quer comprar, de quais são as suas intenções de compra. Nessa lista, coloque preço nas coisas, porque quando você receber uma oferta de desconto, você vai saber se esse desconto é real mesmo ou não. Ou se não aumentaram o preço só para dar um desconto, sabe? Eles aumentam o dobro do preço e depois dá 50% de desconto, é a mesma coisa. O preço é o mesmo. Então, marque. Existem ferramentas como eu uso bastante, o Buscapé, o Zoom, são aplicativos de pesquisa de preço, e eles colocam o histórico do preço. E aí você sabe se esse preço, essa promoção, é de fato uma promoção, ou se há um mês atrás esse produto custava menos do que está custando hoje na promoção, se vale a pena mesmo ou não. Então, tenha um histórico de preço e uma lista de compras daquilo que você quer comprar. Não deixe que digam o que você precisa. Diga para o mercado o que você precisa. Né? Não deixe que o algoritmo do Instagram, do Facebook, diga para você o que você tem que comprar. Não é? Não seja levado pelo consumismo das agências de marketing. Não é? Não seja fisgado por elas. Não é? Eu lembro de uma situação assim, quando eu ainda namorava com a Késia, e eu ganhava bem pouco, assim, meu dinheiro era contadinho. Mas quando eu saía para comprar uma coisa e ia com ela, não é, ela ficava impressionada com o meu comportamento. Primeiro que eu não gosto de ficar andando muito no shopping, eu gosto de coisa prática. Eu paro o carro perto da loja que eu quero ir, vou na loja, compro, saio, pronto, acabou. Não é? Mas eu entrava na loja, procurava o produto que eu queria, eu já sabia o que queria, via se o preço estava ok, eu ia lá, pegava, pagava e pagava à vista. E ela ficava impressionada, porque eu não parcelava nada. Mas é esse o comportamento que a gente tem que ter. Você sabe o que você quer, você sabe o preço, você encontrou o que você quer, o preço está de acordo ou está mais baixo, você identificou a oportunidade, vai lá e compra. Mas compra à vista, não se endivide com isso. Mas quando você tem o controle do que você quer, você se sente muito mais seguro para tomar a decisão da compra ou não, e você não se arrepende. Se você vê uma coisa que não estava na lista, volta para casa, pensa, reflete sobre isso, deixa para o dia seguinte. No dia seguinte você vai e compra ou não, mas deixa assentar aquele desejo de comprar para você ver se realmente isso é uma coisa que deva ser incluída na sua lista ou não. Ou se realmente você só foi fisgado pela vitrine, pela propaganda, enfim. Tenha esse controle, tá bom? A segunda dica, tenha uma verba de compra. Você precisa saber o quanto você pode gastar. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas tem uma verba. Tem uma verba, olha, eu posso gastar R$200 com as roupas que eu quero comprar. Eu não vou gastar mais do que isso. Porque se eu ver
um monte de oferta e resolver gastar R$ 500. Tudo bem, custava 1.000 e eu gastei 500. Ótimo, eu fiz uma ótima compra do ponto de vista de descontos, mas eu fiz uma péssima compra do ponto de vista da minha capacidade de comprar. Eu me endividei, eu gastei um dinheiro que eu não tinha. E isso é muito ruim. Então, não se esqueça daquela célebre frase do pai do Chris. Lembra daquele seriado que passava à tarde no SBT, Todo Mundo Odeia o Chris? E ele, eu não lembro o nome dele, mas ele falava assim, o desconto é maior se eu não gastar nada. O desconto é maior se não gastar nada. Então, se controle, saiba onde parar. Não seja levado pelos descontos e descontos e descontos. Se você não tem o dinheiro para gastar, não gaste. Saiba o seu limite. Tenha uma verba para os seus gastos. Mais uma dica. Não gaste o que você ainda não tem. Fuja da tentação de usar o cartão de crédito. Você pode ter o cartão de crédito, você pode usar o cartão de crédito? Pode. Eu passo 100% dos meus gastos no cartão de crédito. Mas eu gasto no cartão de crédito por um único motivo, para juntar milha. Eu não gasto no cartão de crédito porque eu não tenho dinheiro e eu quero só pagar no mês seguinte. Se você fizer isso, você está se iludindo. Você está entrando naquela bola de neve de rolar a dívida para o mês seguinte e você está no limite da sua capacidade financeira. Então, resista à tentação de antecipar os seus gastos através do cartão de crédito. Só passe o cartão de crédito se você já tem aquele dinheiro. Não gaste o dinheiro que você ainda não tem, porque isso se chama endividamento. E é aí que você não deve entrar. Porque se você falhar um mês nesse seu hábito de sempre estar jogando a dívida no cartão de crédito, você vai entrar nos juros do cartão de crédito e você não vai querer saber o tamanho desse buraco que ele vai te levar. Então, fuja dessa tentação de usar o cartão de crédito para gastar o dinheiro que você ainda não tem. Só gaste aquilo que você tem, tá bom? Essa é a terceira dica. Quarta dica, e essa eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo. A gente começou com Paulo lá em 1 Timóteo 6, e agora eu quero usar o conselho de uma frase de Paulo na carta aos Romanos, lá em Romanos 12, 16. Não se esqueça disso. Paulo fala assim, acomode-se às coisas humildes. Acomode-se às coisas humildes. Reflita bem, você não precisa de extravagâncias, você não precisa ostentar, você não precisa mostrar para os outros o que você pode ter ou o que você não pode ter. Você não precisa ostentar e mostrar uma marca. Você não precisa esbanjar dinheiro. Acomode-se às coisas humildes. Acredite, você já tem tudo o que você precisa para ser feliz. Você não precisa aliviar a sua atenção, o seu estresse no consumo. Você não precisa de nada disso. Você pode simplesmente se acomodar e descansar nas coisas mais simples da vida que Deus tem te dado. São através dessas coisas que Deus te lembra todos os dias que Ele já deu para você tudo o que você precisa para ser feliz. Deus, através de Cristo Jesus, Ele já te deu tudo o que você precisa, mas Ele te dá mais do que isso. E as coisas adicionais que Deus te dá também não precisam ser compradas. Deus te deu uma família, Deus te deu amigos, Deus te deu saúde, Deus te deu tempo para você usar da melhor forma possível, Deus te deu uma igreja, Deus te deu irmãos, Deus te deu pessoas com quem você pode compartilhar, caminhar junto. Deus tem te dado tantas coisas. Acomode-se a essas coisas humildes. Você não precisa consumir para ser feliz. Então, resista a todas as tentações de consumo e entenda que você já tem
tudo o que você precisa para ser feliz. Esteja satisfeito em Deus e o seu comportamento de consumo vai ser totalmente diferente. Você entende por que eu falo que não existe separação entre vida espiritual e vida financeira? Porque a sua vida financeira, o seu comportamento financeiro, ele vai ser direcionado pelo seu comportamento com relação a Deus e a tudo que Deus tem te dado. Se você está satisfeito com isso, você não vai ser levado por essa cultura consumista que a gente tem. Então, faça isso, siga essas dicas, procure equilibrar suas finanças, vai fazendo esse exercício de revisar essas despesas adicionais, depois as despesas variáveis, as fixas, renegocie suas dívidas, mas busque o equilíbrio no sentido de gastar menos do que aquilo que você ganhe. E se você precisa de uma referência, use esse percentual que a soma, né, ou a subtração entre o que você ganha e o que você gasta, dê aí uma sobra, não é? Dê aí um superávit de 20% pelo menos. Isso é uma vida financeira saudável. Isso é o indicado, essa é a medida que todos os analistas, todos os consultores financeiros vão recomendar para você, que você busque essa meta de 20% mais ou menos de superávit nas suas finanças, tá bom? Então faça isso, faça esse exercício, olhe para aqueles números que você levantou na planilha e comece a pensar nesses números, o que você precisa reduzir, o que você pode cortar, o que você precisa renegociar, replanejar, vai olhando e analisando esses números. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai falar sobre o planejamento. E aí, essas decisões que você tomar agora de, eu preciso cortar esse tipo de gasto, a gente vai colocar isso para o futuro. Então, cortando esse tipo de gasto, quanto que eu devo gastar todos os meses daqui para frente? Então, essa vai ser a próxima aula. A gente vai falar sobre planejamento. Então, a gente olhou para trás, a gente analisou o que aconteceu para trás, a gente identificou o que precisa ser mudado e agora a gente vai colocar isso para frente. A gente vai olhar para frente e ver como que a gente vai, então, quanto que a gente deve gastar e quanto que a gente pretende gastar daqui para frente para o próximo ano, tá bom? Então, até a semana que vem, te aguardo para nossa próxima aula. Um abraço.